passei por há uns anos atrás, uma situação que eu sempre conto, essa eu posso contar. Que eu lembro que eu tive um líder que contratou uma pessoa e com, né, um salário 3 vezes a mais que o meu, com um cargo 3 vezes mais que o meu. E aí, quando chega na hora da reunião para estabelecer metas, eu descubro que ele teria a mesma meta que a minha. Não faz sentido Para isso. fazer a mesma coisa que eu fazia. E aí eu fui questionar. Eu fiquei tão indignada que eu não estava acreditando. E foi quando ele virou para mim: não, Simone, você tem que entender. E era um querido, né? Todos ali queridos comigo. Você tem que entender que a diferença é o capital intelectual. Me Nossa, chamou de quê, né? Que absurdo. Eu tô falando sério, isso aconteceu comigo. Nossa. E aquilo foi como uma explosão dentro de mim. E aí eu só falei: eu preciso estudar mais. Porque eu falei, o meu problema é formação, o meu problema... Mas o interessante é que, passado alguns meses, eu sempre entregava mais. Eu sempre superava as metas. Eu entregava mais do que me pediam. E eu percebia que eu tinha que me provar mais, me esforçar mais, estar mais presente, trabalhar mais para poder me provar. Foi aí que eu já tinha, né, não estava mais nessa empresa, e eu estava começando a buscar ONGs para poder entender esse universo, porque eu também não entendia, Rafael. Não entendia, né? E aí, em 2018, eu me dou de encontro com, na época era a AMES, Associação das Mulheres do Mercado de Seguros. Uhum. E eu fui numa palestra que era a inauguração dela no Brasil, porque ela tinha surgido há alguns anos atrás, tudo começou com o Clube da Luluzinha, que tinha lá no Rio de Janeiro, e que depois virou Clube da Luluzinha do Mercado de Seguros. E por conta disso, as mulheres se reuniam para fazer network, para uma ajudar a outra, uma apoiar a outra, abrir portas também, e resolveram formalizar a associação, fazerem cursos. E quando formalizaram a associação, formalizaram de forma nacional. Aí fizeram a inauguração em São Paulo. Quando eu fui, na primeira palestra, já foi um choque de realidade. Eu falei: isso existe? Né? E aí... Mas em que sentido? Deixa eu pegar esse ponto, assim. Por que você teve esse choque, assim? Porque foi exatamente sobre viés inconsciente. Tá. Eu que aceitava e permitia que o outro fizesse. E estava tudo bem. Estava tudo bem alguém falar para mim que o problema da diferença, mesmo com a mesma meta, era o capital intelectual. Entendi. Estava tudo bem, né? Nesse sentido. Para mim, eu tinha que fazer de tudo para manter o emprego. Então, estava tudo bem, né? Aí, a partir desse momento, vem uma palestrante nesse dia, né, da inauguração em São Paulo, e ela fala sobre a questão dos vieses inconscientes, né? Ah, tem filho, a mulher chora mais, é mimimi, é menininha, não dá para chegar a cargos maiores, né, porque vai ter que sair no horário, porque tem família, e tantos outros, né? E se a gente pudesse citar, roupinha bate-meta, isso é... antigo pra caramba, né? E isso, lá atrás, era muito comum no nosso setor. Vocês sabem disso, falando a real, né? E aí, quando eu comecei... Esse muito lá atrás não, viu, Simone? Tem algumas coisas que a gente ainda vê que eu vou falar, né? Esse tema, ele começou pelo menos na minha percepção, a vir muito à tona há alguns anos, assim, uns 4, 5 anos, mas... Ele veio mais com uma força, assim, né? Que exatamente. Realmente, eu também já presenciei coisas absurdas, né? E realmente, anos atrás, era um negócio que ninguém se falava, né? Não, e ninguém falava nada. 12 anos atrás. E ninguém falava nada, e se submetia àquilo, né? Às vezes até com medo. Aí, quando foi lá em 2018, eu tive no primeiro dia, né? Que foi a inauguração em São Paulo. E eu amo escrever. Amo escrever. Minha paixão, uma das minhas paixões, eu acho que se eu não fosse no mercado de seguros, eu teria sido jornalista. Né? Legal. Amo escrever. E já existia uma coluna chamada Coluna Fala Mulher. E a Simone Visani, que é a minha xará e presidente da Sou Segura, estava procurando colunistas para escrever de forma voluntária. Ah, entendi. Aí foi aí que eu comecei e escrevi. Mas você foi atrás ou... Não, eu fui convidada. Eu fui entendi. convidada e teve um evento ali no auditório da ANS, da escola, lá na Rua Augusta, né? E aí eu fui
e comecei a me envolver. Eu falei, gente... E tinham pessoas também que estavam na mesma... Com várias histórias, com várias situações. E eu entendi que aquilo ali poderia ser uma porta de saída para eu entender o que estava acontecendo comigo e com o próprio mercado. Como é que eu poderia mudar também, mudar a chavinha, né? E como eu poderia ajudar outras pessoas. Porque a briga não é uma briga. É um pedido especial. A gente não quer tomar lugar de ninguém. Nós queremos, na verdade, ser respeitadas, chamar os homens também para o diálogo e tentar reeducar o mercado e conscientizar o mercado que não tem mais espaço para isso. Não tem mais espaço para algumas situações que algumas mulheres podem ainda passar ou que no passado era mais evidente. Aí eu escrevi o meu primeiro artigo, né? A mulher do mercado de seguros, histórias de superação. Fiz uma pesquisa e aí entrou naquele prêmio, tem o prêmio da FENACOR, de jornalismo, e eles fizeram uma abertura na época para quem não era jornalista. E, para minha surpresa, eu fiquei entre os 10 melhores artigos do Brasil inteiro. Parabéns. Aí fui convidada, fui para o Rio de Janeiro, teve todo um evento lá no Museu do Amanhã. Pediu um aumento para aquele teu chefe. Não era mais meu chefe. Não era mais meu chefe. Não era mais meu chefe. Toma! E desde então, aí eu comecei a me envolver com a Sou Segura. Aí a Simone me fez o convite para ser colunista. Só uma questão, essa situação foi logo, faz tempo? Faz tempo, bastante tempo. Tá. Bastante, não foi assim, tá bom. Faz alguns anos já. Tá bom. E foi quando eu me envolvi tanto, no entanto que hoje, né, eu me tornei colunista, assumi a coluna Fala Mulher. E aí comecei a trazer um monte de mulheres, né, junto com toda a diretoria, para escrever para a coluna, para ganhar visibilidade, para ter notoriedade, para as pessoas olharem também que existe parte técnica dessas mulheres, não somente falando de empoderamento feminino, mas também que tem conhecimento, muito conhecimento por trás. E a partir daí, aí veio o convite para eu ser conselheira e nos últimos anos para fazer parte da diretoria. Inclusive as meninas sempre falam, né? A mulherada sempre fala assim que eu fui uma das que mais me empoderei da causa. Legal. Né? No sentido pessoal, né? No sentido assim, isso aqui dá certo. E aí quando eu comecei a fazer parte, né? Aí eu fui entender o que é equidade. Equidade nada mais é do que mesmos direitos, mesmos deveres e mesmas obrigações, independente do seu gênero. Olhar a pessoa pela capacidade, pela entrega que ela faz, independente do gênero, independente das suas crenças, independente de quem é. E por conta disso, eu vi a possibilidade de ter passado tantas histórias que eu poderia contar para vocês do passado. Eu falei, eu posso ajudar outras pessoas, eu posso levantar outras mulheres. E a Sou Segura, ela tem todo um trabalho, né, de mentoria, tem a coluna Fala Mulher, que a gente dá visibilidade para as mulheres, de networking, e como eu já citei, de conscientizar e mostrar que a forma que as pessoas pensavam não está correta. Porra, claro né? Que não. Fomos ensinados... Tirar a normalização de certas coisas, né? Não normaliza isso. Vamos trazer para a realidade, né?